Fala galera da telinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplificando o Reino. Hoje gostaria de falar sobre um assunto que é testamento ou aliança. Duas palavras parecidas dentro da Bíblia, portanto não são sinônimos, mas quando tratado dentro da Bíblia leva o mesmo sentido, aliança ou testamento. Mas gostaria de tratar mais a respeito de testamento. E o que é testamento? Para a gente entender o que é testamento, eu gostaria de primeiro fazer referência ao primeiro livro de Coríntios, no capítulo 11, no verso 23. E o que diz lá? Justamente Paulo falando a respeito da Santa Ceia. E ele fala que todas as vezes que participássemos da Santa Ceia, assim como ele aprendeu de Jesus, era um ato em memória de Cristo. Em memória. Ou seja, Cristo já estava falando a respeito da sua morte há muito tempo. E quando a gente fala a respeito de testamento, nós precisamos de entender. Ele diz que quando participássemos da ceia, comêssemos do pão e bebêssemos do cálice, anunciaríamos a sua morte. Ou seja, lembraríamos da sua morte. E o que tem a ver testamento comigo e com você? Testamento é algo muito importante. E você e eu, nós deveríamos dar importância a esse testamento. O que é testamento? A gente sabe que a Bíblia é dividida em dois testamentos. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, a Velha Aliança e o Novo Testamento. E quando é que acontece essa divisão? Justamente quando começa uma nova era. Seja para ateus, seja para agnósticos, seja para qualquer grupo de pessoas pensantes, todo mundo há de convir que nós estamos no ano de 2017. E você fala, o que tem isso a ver com testamento? Você vai entender isso. Se nós estamos no ano de 2017, é porque o tempo ele teve uma fenda, ou seja, um novo tempo começou. Nós estamos há 2017 anos pós-Cristo, ou depois de Cristo. E isso é para o ateu, isso é para o judeu, isso é para qualquer um. Nós estamos há 2017 anos depois da ação de Cristo. Ou seja, a ação de Cristo, ela dividiu o tempo. Ela dividiu o tempo em antes dele e depois dele. E o que nós vamos olhar dentro disso? É que, na verdade, antes de Cristo vir no mundo, já havia uma promessa de que o reino de Deus viria sobre a terra. E isso é uma questão de herança. E ninguém pode herdar uma herança se não for através do testamento. Pense isso. Ninguém pode herdar uma herança se não for através do testamento. Então, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o reino de Deus, ele não poderia ter sido entregue a nós, justamente porque ainda Cristo estava vivo. Ou seja, o testamento ainda não estava ativo. Deus ainda não tinha pagado o preço pela humanidade para que essa humanidade fosse comprada de volta para ele. Ou seja, o testamento ainda estava em aberto. Se nós olhamos para o dia de hoje, uma pessoa em vida, ela pode fazer o testamento, mas esse testamento ele só vai passar a ter valor após a morte do testador. Então, Cristo ainda não tinha pagado o preço, ou seja, ele ainda estava em vida, mesmo que ainda representando pelas cristofanias do Velho Testamento, ou seja, aparições de Cristo no Velho Testamento. Então, Cristo ainda, ele não tinha cumprido toda a justiça. Então, o que acontece nesse intermediário tempo? O testamento, ele ainda não estava valendo para que nós herdássemos alguma coisa. Então, quando chega lá na época de Cristo morrer, na firme confirmação da sua morte, quando Cristo morre, ali sim o testamento começa a ter valor. Então o testamento passa a ter valor, ou seja, nós começamos a receber por herança aquilo que estava no testamento. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós gentios, nós não estávamos inclusos dentro deste testamento. Por que nós não estávamos inclusos? Porque, na verdade, era necessário que uma linhagem preparada por Deus viesse perfeita justamente para que venha preparar o caminho de Cristo. Não que Cristo não tinha planos para os gentios, mas era necessário trilhar um caminho. E aí entra a questão de quando o Novo Testamento ele entra em vigor, Cristo ele vem e a palavra de Deus fala que os seus não o aceitaram, ou seja, Cristo vem para um grupo de pessoas para que ele realmente ele possa estar envolvido naquele grupo de pessoas e as pessoas o rejeitam. E aí ele estende o seu testamento, ele escreve um novo
Testamento. E neste Novo Testamento, ele inclui toda a humanidade. Então, quando Cristo morre, ele deixa um testamento, não só agora para um grupo de pessoas, mas para toda a humanidade. Então, todos agora têm direito a este reino. Todos agora têm direito à salvação. Mas aí vem um grande porém. Por quê? Nós só passamos a ter direito a uma herança quando temos idade suficiente para exercê-la. Olha bem que coisa interessante. Só passamos a ter direito a uma herança quando temos estatura, quando temos idade suficiente para pegar essa herança. A herança não é dada para criança, a herança não é dada para pessoas imaturas. Ou seja, dentro do reino de Deus, quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós começamos a nascer. E aí nós temos que ser preparados ao longo do tempo justamente para herdar as promessas que estão na Bíblia. As promessas que estão na Bíblia, que são as heranças deixadas lá naquele testamento, ela é para mim e para você. Mas desde que nós chegamos a um momento, a uma estatura certa de receber. Se você ainda não tem recebido esta herança celestial, espiritual, para a sua vida, é porque talvez ainda lhe falta chegar à estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. O que é varão? É um homem perfeito, um homem formado. Até nas nossas leis do nosso país, só passa a ter herança uma pessoa que já tem a estatura correta, ou seja, ela precisa estar preparada para receber a herança. E por mais que a herança tenha sido destinada a ela, ela não pode assumir essa herança a menos que ela já seja uma pessoa responsável. E trazendo isso para dentro da palavra de Deus, Cristo, ele escreveu este Novo Testamento e deu esse direito para mim e para você. Nós só passaremos a usufruir da herança deixada por Cristo, desse testamento, das coisas que estão no testamento, deixada por Cristo, só passaremos a ter direito assim que aprendermos a crescer. E você fala crescer como? Crescer na graça e no conhecimento, ou seja, ser pessoas maduras, começarmos a entender a palavra de Deus, começarmos a entender o que é herança, começarmos a entender o que é amar ao próximo, ou seja, são as cláusulas que estão ali dentro do testamento. Então, quando nós passamos a entender isso, nós vamos ver que um novo testamento agora, ele inclui a mim e a você. E sabemos que somente há direito na herança àqueles que são filhos. E quando nós olhamos para este lado, a Bíblia nos fala que o Senhor nos tornou como filhos adotivos, Ele nos adotou. Então, Ele deu esse direito, Ele deu essa chance para mim e para vocês de nos tornarmos filhos. E para tornarmos filhos, nós precisamos de cumprir uma palavra que está lá no livro de Romanos, que eu gosto sempre de citá-la, lá no livro de Romanos, no capítulo 10, que se o nosso coração crê, realmente na nossa mente e nosso coração temos certeza que Cristo foi enviado do céu para mim e para você, para nos salvar, nós temos parte nesta herança que vem do céu. Então, se você ainda não fez essa confissão de ser filho de Deus, faça essa confissão e tome parte dessa herança que o Senhor deixou para mim e para você. Então, galera da telinha, agora chegou a sua vez. Não esqueça de se inscrever no canal. Também compartilhe com todo mundo. Compartilhe com seus vizinhos, compartilhe com seus colegas. Não esqueça também de clicar no sininho para receber as suas notificações. E também os comentários. Eu estou amando os comentários. Continue fazendo seus comentários. Estaremos conversando ali. E eu sei que nós vamos crescer junto. E que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.